Salve os irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos para mais uma reflexão na Santa Palavra de Deus. E aos amigos, preciosos amigos que porventura estejam a nos ouvir, que abram conosco a Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 4. A nossa reflexão se estenderá do versículo 1 até o versículo 11. Mas nós iremos ler alguns versículos e depois, na exposição, vocês acompanharão versículo por versículo a palavra do Senhor. Apocalipse 4, de 1 em diante. Depois destas coisas olhei, e eis, não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto à pedra de jaspe e de sordônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Em seguida, nós iremos trabalhar versículo por versículo. Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Aqui diz o epígrafe da nossa leitura: visão do trono de Deus. O nosso tema hoje é: o controle do universo está nas mãos de Deus. Apocalipse 4, de 1 a 11. A nossa proposição: a igreja, como noiva de Cristo, necessita compreender o Deus a quem ela presta culto e obediência, e que esse Deus, do seu trono, que está assentado, ele comanda o universo e a vida da sua igreja, passado, presente e futuro. É praticamente o tema da mensagem do Apocalipse. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados são os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia, porque o fim está próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o texto continua: escreve as coisas que eram, as coisas que são e as que hão de acontecer. As que eram e sempre serão a eternidade de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus. As que são o que cada igreja passa em sua era, em seu período. E as que hão de acontecer o desfecho do futuro glorioso da igreja, juntamente com o Cordeiro, na grande festa gloriosa que haverá no reencontro de Cristo com seus eleitos. O futuro chegou. A porta no céu é aberta e João é convidado a entrar. Ele já tivera a visão do Cristo e da sua glória no meio da sua igreja. Depois que teve essa primeira visão do Cristo exaltado, que cuida de sua igreja e a protege, começa a revelação do que acontecerá depois dessas coisas. Apocalipse 1, verso 19. Cristo revelou-se primeiro como aquele que conhece a sua noiva, no íntimo,
Ele conhece todas as virtudes e fraquezas da sua noiva. Ele sabe todas as coisas. O céu aberto não apenas libera conhecimentos e fatos para a compreensão de alguém, mas também revela entendimento e esperança da vitória de todo aquele que crê nas infalíveis promessas do Cordeiro. A mensagem central do livro do Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida, para a noiva sofredora, que o seu Deus está no trono do universo. Antes do mundo perseguir a igreja, a abertura dos 7 selos, e Deus visitá-lo com o seu juízo, punindo as 7 trombetas, e o seu juízo final, as 7 taças, é revelado a João que Deus está entronizado, que Deus está governando o universo e que nada acontece por acaso. Não importa quão temíveis ou incontroláveis forças do mal pareçam agir na terra, elas não podem frustrar os desígnios de Deus e nem vencê-lo. O destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. A mensagem de Apocalipse é uma revelação que vem do céu. Verso 1 e 2. João vê uma porta aberta no céu. O futuro estará coberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu. Adolf Paul, um teólogo de Berlim, do século passado, disse: o céu aberto não libera apenas conhecimento, mas também entendimento, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. João contempla a sabedoria, contempla o Deus vivo, antes de contemplar os dramas, os sofrimentos, as pestes. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Ah, se fendesses os céus e dissesses, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Isaías 63, 19. No começo de Apocalipse aparecem as 3 portas mais importantes para aqueles que creem nas santas promessas de Deus e esperam a sua segunda vinda. A primeira porta é a porta da oportunidade. Apocalipse 3:8. A igreja de Filadélfia, ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A segunda porta é a porta do coração humano. A igreja de Laodiceia, ele diz: eis que estou à porta e bato. A terceira porta é a porta da revelação, que vimos aqui no capítulo 4:1. Depois destas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu. Deus, como rei, está sentado no trono, governando o universo. Precisamos destacar algumas verdades nessa perícope de Apocalipse 4, do verso 2 ao verso 7. Em primeiro lugar, João viu um trono no céu, verso 2. O trono é um lugar de honra, é um lugar de autoridade, é um lugar de julgamento. O livro de Apocalipse é o livro da soberania de Deus e da vitória de Deus. Deus aparece assentado no seu trono, mostrando que Ele é soberano e que domina todo o universo. Em segundo lugar, João viu o glorioso Deus assentado sobre este trono, verso 2. Para uma igreja perseguida, torturada, martirizada, esta é uma mensagem consoladora, a saber, que o seu Deus está no trono, o seu Deus reina, como visto em Isaías 61:1. Vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, como podemos ver no Salmo 99, verso 1.
Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Em terceiro lugar, João faz uma descrição das características do trono de Deus. Do versículo 3 ao versículo 7. O trono de Deus, em primeiro lugar, é um trono de graça e misericórdia. Verso 3. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é um símbolo de misericórdia e graça de Deus e da sua aliança com seus eleitos. E que, através dessa aliança, os seus eleitos passem o que passar, mas não serão vencidos e nem destruídos. A outra mensagem que vem do trono, o trono de Deus é também um trono de juízo. O verso 5, relâmpagos, as vozes, os trovões, são evidências do juízo e da ira de Deus. Assim como o arco-íris é a ideia de graça, é a ideia de amor, a ideia de relâmpago é juízo. Então podemos ver aqui a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, que a revelação da graça sempre antecede o juízo de Deus. A outra ideia que João quer passar para nós está no verso 6. O trono de Deus é um trono de santidade e transparência. Esse mar de vidro está em contraste com o mar da sujeira e a poluição do pecado. Isaías 57, verso 20, diz o seguinte: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para estar diante do trono de Deus é preciso ser purificado, estar limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus, não há corrupção, porque aqueles que irão ou estão na presença de Deus são pessoas limpas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. A próxima ideia que queremos passar, a partir do verso 4, é que a igreja glorificada participa do reinado e do julgamento do mundo, julgando juntamente com Deus no seu trono. João vê que ao redor do trono há também 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. João vê assentado neles 24 anciãos. Assentados, fala de uma posição de autoridade e de poder que esses anciãos vão ter. A igreja tem a honra não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. Como podemos ver aí no verso Apocalipse 1:6. Os sacerdotes estavam divididos, podemos ver aqui em 1 Crônicas 24, 7 a 18, em 24 turnos. Aqui somos divididos em igreja, denominações, mas no céu seremos uma só igreja. Os que foram levados ou lavados no sangue do Cordeiro e levados diante da sua cruz para adorá-lo, os 24 anciãos representam o povo fiel de Deus, a igreja do Velho Testamento, talvez na figura dos patriarcas, e a igreja do Novo Testamento, na figura dos apóstolos. Como diz Efésios capítulo 4, que há somente um Deus, um só Espírito e um só batismo, e nós pertencemos ao mesmo Deus. Não há divisão. No céu, quer sejam judeus, quer gregos, Deus fez dos povos, ou de ambos os povos, ou de todos os povos, um povo seu. Esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas. Incumbência, assentam-se em tronos para reinar e julgar. Aleluia! E posição, coroas de vencedores. João vê que os 24 anciãos estão vestidos de branco.
e assentados, usando coroas de ouro. A coroa de ouro era o ápice de um prêmio aos corredores na antiga Grécia e depois no Império Romano. Ao vencedor dos vencedores. Roma fez, especialmente no período de Galba, que é esse período aqui que João está escrevendo, um tipo de desafio de campeão dos campeões. Os vencedores da primeira corrida recebiam coroas de louro, de árvores, de folhas, coroas corruptíveis que murchavam com a quentura do sol e com o passar do tempo. Entre esses vencedores, que normalmente era um número grande, de 300, 400, eram tirados os 10 melhores. Desses 10 melhores, o melhor recebia coroa de ouro. Jesus está dizendo aqui, através dessa revelação, que ele reina do seu trono, e aqueles que o recebem como rei, aqueles que têm suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, são mais do que vencedores. Aí nós podemos entender Romanos 9, né? Podemos entender Romanos 8, né? Que nós somos mais do que vencedores. As vestiduras brancas são as vestimentas que Deus promete aos seus servos fiéis. Apocalipse 3, verso 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. É essa a declaração que nós vamos receber. Esses que estão aqui, a igreja que está chegando de vestiduras brancas, são mais do que vencedores. William Hendrickson, um grande expoente do Novo Testamento, diz o seguinte: não há redenção para os anjos, e sim para os homens. Portanto, os 24 anciãos não são anjos, mas sim homens remidos pela graça de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. William Berkeley diz mais o seguinte: afirma que o número 24 representa a igreja na sua totalidade. É uma visão não do que é, mas do que há de ser, ou seja, a igreja plena, como será na glória, adorando e louvando a Deus diante do trono nos céus. Ou seja, é um número de plenitude, de completude, é um número sem defeito. E aí tem algumas contas, né, que alguns intérpretes fazem, que nós não temos tempo de fazê-la aqui. O último recado que recebemos desse texto, ou o penúltimo, é a palavra de louvor dos 4 seres viventes, ao que está sentado no trono. A teologia moderna define essas palavras como doxologia apocalíptica, ou seja, as palavras que exaltam o sublime poder de Deus e o glorificam. Quem são esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono? Arthur Blomfield pensa que eles representam os 4 evangelhos. Eu quero aqui colocar só 2 posições dos grandes intérpretes desse texto. A primeira é essa. Para Blomfield, são os 4 evangelhos. Ele diz o seguinte: o leão mostra Jesus como Rei e Senhor poderoso. É o evangelho de Mateus. O novilho mostra Jesus como servo. O evangelho de Marcos. O homem mostra Jesus como o homem perfeito, o filho do homem. Evangelho de Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta ao céu, mostrando de forma inconteste a divindade de Cristo. O Evangelho de João. Outra posição que é também bastante conhecida da igreja e aceita também por grande maioria dos expoentes do Novo Testamento
ela vem na opinião de William Hendrickson. Hendrickson pensa que os 4 seres viventes representam seres angelicais. Esses 4 seres viventes são querubins, Ezequiel 10:20. São anjos de uma ordem superior. Gary Lesson, corroborando com William Hendrickson, diz que os querubins estão ligados ao serviço do trono, enquanto os serafins estão ocupados com a santidade de Deus. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. Gênesis 3:24, Êxodo 25:20. A canção deles é a canção dos anjos. Isaías 6, de 1 a 4. Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia. Seria fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Essas são características dos anjos. De acordo com Salmos 103, 20 e 21, Hebreus 1:14, Daniel 9:21, Lucas 12, 8, Lucas 15, verso 10. Quando a Bíblia quer usar a linguagem de toda criatura, o faz com precisão, como podemos ver em Apocalipse 5, os versos 13 e 14, que se seguirão. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, e todos diziam: Amém. A última parte dessa doxologia se encontra no verso 10 e no verso 11. A palavra de louvor da igreja. Veja bem, nessa porta João vê a glória de Deus. Ele vê os seres viventes glorificando a Deus, as criaturas mais importantes de Deus. Se for o Evangelho, são porta-vozes de Deus. É o próprio Deus falando através de Cristo. E se for os anjos, são também ministros da justiça de Deus e da sua santidade. Ele vê. Todas essas pessoas louvam. Os anjos, os anciãos, as criaturas, os seres de todo o escalão da criação. Mas João dá uma atenção especial, não somente João, mas o próprio Deus que abre a porta para que ele veja as coisas que irão acontecer. Ele dá uma oportunidade excelente para a igreja glorificada, glorificar ao Deus que a salvou e depositar ante os seus pés a coroa de glória recebida do próprio Deus. João fala sobre 3 coisas importantes. Primeiro, o objeto da adoração. Os gemidos adorarão aquele que vive pelos séculos dos séculos. Também adoram o Espírito Santo. Podemos ver Apocalipse 1, de 4 a 5. Igualmente adora o Cordeiro. Apocalipse 4, 5. Apocalipse 5, 12 e 13. Segundo, os atos de adoração. A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A glória deles é glorificar ao que está sentado no trono. Eles depositarão suas coroas diante do trono, sinal de total submissão e redenção, e dizer que a nossa salvação em nenhum momento foi mérito nosso, mas sim do próprio Deus, comprando-nos com seu sangue, purificando-nos com seu sangue. Terceiro, as palavras da adoração. Aquele que está sentado no trono é Senhor e Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Ele é digno de receber, irmãos, a glória. Eles não são dignos de glorificar por isso, ou serem glorificados, mas eles se prostram diante daquele
que pode e tem toda a glória do mundo e pode todas as coisas. A visão do trono de Deus neste texto levou George Frederick Handel a escrever a sua obra maior, a chamada Aleluia. O que está assentado no trono é o Criador de todas as coisas. Ele merece a nossa glória e o nosso louvor e o nosso amém, que é a palavra Aleluia. Eu quero encerrar enfatizando duas coisas para não ser muito longo. Em primeiro lugar, devemos entender que o mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo, levará o mundo, a história e a igreja à consumação final. Jesus é chamado ao céu. João, na verdade, é chamado ao céu para ver o trono e ver o entronizado lá. Devemos reconhecer a segunda coisa, a segunda aplicação, que o trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono, a partir da sua vontade. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízo emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está sentado no trono. Somente Deus, na sua eternidade, consegue ser graça e juízo. Consegue salvar e condenar. É o que Jesus disse na sua pregação, no seu sermão. Não temam aqueles que podem matar o corpo de vocês. Antes temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Deus é o Senhor da história. Ele está sentado no trono. E as suas promessas com relação à sua igreja é a melhor possível. A sua igreja é lavada no sangue do Cordeiro. Ela está vestida de vestiduras brancas. Ela é uma nação salva. Ela é um sacerdócio real. Ela é o povo de Deus. Ela é pedras vivas, vivificadas pelo poder de Deus. Que Deus nos abençoe nesse momento e faça-nos entender que a sua vontade é soberana e o seu plano é infalível, inclusive de salvar a cada um de nós. Amém. A Ele seja a glória e o louvor.